Aleluia, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Olha, eu estou muito feliz de conhecer essa extensão da minha família, linda, bela, mulheres abençoadas, homens agraciados, obreiros, ligados no trono. Eu quero louvar a Deus por essa oportunidade. E como eu sempre digo, eu não creio em obra do acaso, eu creio muito no propósito divino. E Deus preparou essa sexta-feira, Deus preparou essa noite para a minha vida, para a sua vida. E quando Deus promove encontros como esse, nós não podemos ter como mais um dia, nós não podemos ter como mais uma ritualística, nós não podemos olhar e ver que é mais um dia de liturgia. Eu não sei se você está entendendo já a palavra que eu estou liberando, mas eu já vou profetizar para quem crê, eu já vou profetizar para quem saiu de casa com propósito. Hoje pode ser o dia da tua vitória, o dia da direção, o dia da resposta, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pode imaginar ou esperar. Amém? Você crê assim? Olha para quem está do teu lado e diz: hoje foi um dia marcado por Ele. Você não poderia, não, diz para ela, diz para ele, você não poderia estar em melhor lugar. Olha para esse obreiro e diz assim: obrigado, dá glória a Deus porque você aceitou o convite de trabalhar hoje. Oh glória, oh glória. Eu quero louvar a Deus pela vida do bispo dessa casa, a bispa Carol, que eu conheci aqui nesse momento. Louvar essa criança abençoada, esse ungido de Deus que veio aí, fruto de promessa. Louvar a Deus pela vida da pastora Érica, obrigado por todo carinho, tá? Louvar a Deus pela vida da Adriana. Cadê a Adriana? Adriana está aí? Ali atrás, seu esposo, que foi nos buscar lá em Guarulhos. Muito obrigado por todo carinho e cuidado. Louvar a Deus pela vida da minha irmã, esse tanque de guerra, essa amiga que Deus me deu, Daiane Soares, esse vaso de Deus. Louvar a Deus pela sua vida que rompeu e chegou até aqui. O Senhor tem colocado uma palavra no meu coração, eu quero compartilhar com vocês nessa noite. E eu fico feliz demais quando eu chego num lugar e vejo que de fato Deus é o dono da casa. Só para você entender. Porque tem casas que levam o nome dele, mas ele já não governa nem domina há muito tempo. Mas eu glorifico a Deus porque aqui o Senhor é o dono da casa. E eu digo isso, por que eu digo isso? Porque Deus tem uma boca só. Só essa semana é a segunda igreja que eu vou ministrar com esse tema enraizado. Amanhã no congresso é de volta às raízes. Eu não sei se você está entendendo, mas é uma convocação geral à igreja. É uma convocação ao posicionamento. O que Deus está falando ao nosso coração, e eu já quero começar falando isso, é que o sistema e o mundo têm trabalhado para que nós nos tornemos como esse vaso aqui. É bonito ou não é? É bonito ou não é? Mas quando você chega perto, não tem vida. Alguém já está entendendo isso aqui? Fica tranquilo que com som ou sem som a gente prega. Fica tranquilo. Não deixa de adorar por causa disso não. Então entenda aqui, é para que a gente se torne como esse vaso aqui. Bonito por fora, mas sem vida por dentro. É para que a igreja se torne apenas um enfeite de altar. Vamos melhorar? Um enfeite na terra. Mas o Senhor está convocando os céus para dizer: lembra que tu tem raiz. E se tem raiz, tem sustento do tronco, tem produção de folha e tem produção de fruto. Olha para quem está do seu lado e diz assim: o mundo precisa comer dos nossos frutos. Você já está entendendo? Abra sua Bíblia comigo no livro de Josué, capítulo 18. Depois você vai abrir em Números, capítulo 27. Aleluia. Livro de Josué, capítulo 18. Tem como me dar só mais um pouquinho de retorno? Livro de Josué, capítulo 18. Tá ótimo.
capítulo 18, e depois você deixa marcadinho lá em Números, capítulo 27. Livro de Josué, capítulo 18, diz assim, a partir do verso 1. Toda a congregação dos filhos de Israel se reuniram em Siló, e ali armaram a tenda do encontro, e a terra estava sujeita diante deles. 7 tribos dos filhos de Israel ainda não tinham recebido a sua herança. 7 tribos dos filhos de Israel ainda não tinham recebido a sua herança. Então Josué disse aos filhos de Israel: até quando vocês terão preguiça de entrar e tomar posse da terra que o Senhor Deus de seus pais deu a vocês? Então Josué disse aos filhos de Israel: até quando vocês vão ficar parados, ao invés de avançar para tomar posse da terra que o Senhor Deus de seus pais deu a vocês? Até quando vocês vão negligenciar? Até quando vocês vão ficar esperando para tomar posse da terra que o Deus de seus pais deu a vocês? Livro de Números, capítulo 27, verso 1. Então vieram as filhas de Zelofeade, filho de Efer, filho de Gileade, filho de Maqui, filho de José. E são esses os nomes dela: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. E elas se apresentaram diante de Moisés, dizendo, diante de Moisés e diante do sacerdote Eleazar, diante dos chefes e diante de todo o povo, à porta da tenda do encontro, dizendo: nosso pai morreu no deserto, e não está entre os que se ajuntaram contra nós, contra o Senhor, no grupo de Corá, mas morreu por causa do seu próprio pecado, e não teve nenhum filho homem. Por que se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família? Só porque não teve filhos? Dê-nos uma herança entre os parentes de nosso pai. E Moisés apresentou a causa delas ao Senhor. E o Senhor disse a Moisés: as filhas de Zelofeade estão pedindo o que é justo. Certamente você deve dar-lhes propriedade como herança entre os parentes do pai delas, e deverá transferir a elas a herança do pai. Diga aos filhos de Israel: se alguém morrer e não tiver filho, passe a herança dele para a sua filha. E se não tiver filha, dê a herança aos irmãos dele. Porém, se não tiver irmãos, dê a herança aos irmãos do pai deles. E se também não tiver irmãos, dê a herança ao parente mais chegado de sua família, para que tome posse dela. Então será prescrição de direito dos filhos de Israel, como o Senhor ordenou a Moisés. Pode tomar o seu assento, você desejando, dê glória a quem merece glória. Aleluia. O Espírito de Deus trouxe esse texto ao meu coração, e nós temos hoje esse tema, e como eu disse aqui, não tem obra do acaso, tem um propósito divino. É Deus chamando a sua igreja ao propósito. É Deus despertando a sua igreja para viver a plenitude. E interessante que na palavra que a pastora Érica leu aqui no livro de Colossenses, fala que aqueles que estão enraizados, eles crescem. Que aqueles que estão enraizados, eles alcançam a plenitude. Então, quando eu vejo que o Senhor está falando no lugar onde Ele habita, que a igreja precisa ser enraizada, despertando as mulheres
para ter raiz, eu vejo o Senhor dizendo: está na hora do meu povo despertar e passar a crescer, sair do nanismo espiritual. Está na hora do meu povo despertar e passar a viver a plenitude. O que é isso? É viver Romanos 12:2, ser inconformado com este mundo, ser inconformado com o sistema e passar a ter desenvolvimento e ser transformado na base do intelecto através do poder da palavra. Quando eu olho para esse tema, eu vejo que é uma convocação do Senhor à sua igreja, dizendo: olha, está na hora de você deixar de viver, de se conformar em viver essa vida medíocre, em viver essa vida mediana, de viver ocupar, o limitado no lugar onde o sistema, o mundo quer nos encurralar, e de parar de viver metade quando Deus nos chamou para ser inteira. Olha para quem está do teu lado e diz assim: nunca mais metade, mas vamos viver a plenitude. O Senhor nos chamou a viver a plenitude, a viver metade não, a plenitude. Eu não sei se você está entendendo. Bate no teu peito com muito cuidado e diz: eu vou viver a plenitude. O meu direito é a plenitude. Entenda bem. Mas só conseguimos viver a plenitude, só conseguimos ter um crescimento para quem tem raiz. Alguém está entendendo isso aqui? O que a gente tem visto, eu via muito isso quando eu era menor, né? Na década de 80, um dia desse, era aquele povo que andava de perna de pau, vocês lembram? Era muito comum a gente ver as pessoas andarem de perna de pau. Só que quando nós alinhamos a nossa visão hoje para o mundo espiritual, nós temos visto muita gente andando de perna de pau. Pastor, o que é isso? É um gigante, parece que cresceu, mas o que Deus está falando à sua igreja é: eu não preciso de pedaço de pau. Porque, entenda isso aqui, o Espírito de Deus está falando isso comigo agora. Porque o pedaço de pau, ele é extraído da onde? Da madeira. A madeira vem da onde? Da árvore. Ele está dizendo: eu não preciso de coisas genéricas. Quando eu te chamei para ser original, você não precisa de artimanha para crescer. Eu quero te dar um crescimento real. Sacode essa mulher e diz assim: tudo que é estrutura artificial, tudo que é de pedaço de pau vai ser quebrado, porque nós somos original. Tudo que não é original na tua casa vai ser desfeito hoje, pelo poder e pela autoridade que há no nome de Jesus. Quando o Senhor chama a sua igreja para dizer assim, ó, enraizado, Ele está dizendo: eu vou repetir isso aqui, porque todas as vezes que tu adentrar por essa porta, que tu entrar na sua casa e olhar para o enfeite, olhar para uma flor artificial, você vai lembrar dessa palavra. Você vai lembrar dessa palavra, porque o Espírito de Deus, porque a revelação da palavra não está pautada em coisas difíceis, em artimanha da eloquência. A palavra de Deus está revelada em coisas que eu sou capaz de entender e nunca mais esquecer. Você vai olhar para uma flor artificial e vai dizer: é bonita de se ver, mas não é assim que Deus me chamou para viver. Você vai olhar para uma flor artificial e vai dizer: eu não quero ser assim, eu quero ter a beleza real. E na beleza real, as estações têm que ser respeitadas. Consegue entender isso aqui, pastora Érica? Ei, acorda! Não existe uma vida artificial que seja vontade de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque o que se prega aí fora é que você só precisa repetir palavras positivas, firmar o pensamento positivo, dar alguns gritos e tudo vai dar certo. Sabe o que é isso? É artificial. Porque quem tem raiz
sabe que há tempo de florescer. Quem tem raiz sabe que há tempo das folhas estarem verdes e lustrosas. Quem tem raiz sabe que tem que atravessar as estações. E na primavera tudo é muito lindo, mas a realidade é que o outono também chega. E que outono é esse, pastora? É quando tem raiz, mas não tem beleza. É quando tem raiz, mas não tem uma folha, não tem uma flor, não tem um fruto. É Deus dizendo: faz parte eu limpar e deixar galho seco, para você entender que a produção não vem da força do teu braço. Ai, rebadacai, rebadarabachai. Faz parte. Olha para quem está do teu lado e diz: a vida real de quem tem raiz tem que passar pelo outono. Para Ele. Então entenda bem aqui. Enquanto eu libero essa palavra que não é minha, mas é a palavra de Deus, toda estrutura acusadora, toda estrutura que estava te paralisando, deprimindo você, todo acusador, todo narcisismo que estava, espírito narcisista que estava te oprimindo, paralisando e dizendo: você não pode passar pelo outono, não, desse jeito não dá. Toda acusação está caindo por terra hoje, porque a palavra é luz, e aonde tem luz dissipa as trevas. Acabou, opressor, acabou. Re-rabababacatarabarai. Oremão tocai o rebadarabachaio. Vida real. E o que eles trabalham lá fora é para que a gente não tenha raiz e seja artificial. Quando eu olho para isso aqui, eu vejo o propósito de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Deus havia liberado uma promessa, feito uma promessa para o libertador, o homem que ele levantou para ser libertador, Moisés. Processos da vida, outonos da vida, um povo cativo há mais de 400 anos. Mas o Senhor vai ter paciência de pegar o ventre de uma mulher e fazer com que ela gere o seu propósito. E o povo cativo, é Deus dizendo: eu não tenho pressa, eu sou preciso. Entendeu? No tempo certo vai nascer, para cumprimento do propósito, e meu povo vai ser livre. Eu estou falando de Joquebede, que gera Moisés. Ele veio para libertar o povo. Aí você vai ver os processos. Você vai ver que quando o povo é liberto, Deus quer limpar o povo por inteiro. O que é essa limpeza? É a limpeza de quem tem raiz, mas precisa ser podado. Quem é artificial não precisa nunca de poda. Você já viu? Você vai podar isso aqui? Se podar isso aqui, a pastora e a bispa te pega. Não pode ser podado. Se podar porque isso aqui é um Deus está dizendo: quem tem raiz precisa passar pela poda, que é para não estragar. Só quem é artificial que não é podado, que não é cortado. Entenda isso aqui. Ele está dizendo: mas quem tem raiz sofre corte. Quem tem raiz vai passar pela trincheira do jardineiro. É ele cortando aquele galinho que a gente diz assim: deixa aqui, tá seco aqui, mas ainda tem uma folha ali. É ele cortando os galhos, que depois de uma estação frutífera, nós olhamos e dissemos assim: produzimos tanto, né? Aquela olhadinha para trás, não corta não. Entendeu não? É quando a gente fica preso ao que aconteceu lá atrás, saudosismo. Ele está dizendo: eu não sou o Deus só do passado, eu sou o Deus do presente.
Você precisa deixar eu podar, para que a produção de agora seja melhor do que foi lá atrás. Mas quem é artificial está dizendo, deixa assim mesmo, porque na poda, porque no florescer passado, na frutificação passada, eu produzi muito. Deus está dizendo, eu quero que você avance. Olha para quem está do teu lado e diz, o Senhor nos chamou para avançar. E quem tem raiz não pode ter medo de avançar. Quem tem raiz não pode ter medo de viver o novo. Ele está dizendo. Foi muito bom. Um exemplo aqui prático. Foi bom pra caramba a última conferência. Ministério de Louvor rebentou. Esses músicos ligados. Eu gosto de chegar na igreja assim, músico ligado. A gente nem pede, eles vêm junto. Tem gente que se incomoda, né? Mas são eles que ajudam a vir o Espírito de Deus. A Bíblia diz que nos passados, quando a profecia vinha, antes de vir, o profeta dizia, tanja aí, toca aí. Aí o Espírito vinha, não sei se você está entendendo, não tem nada sobre mim aqui. A palavra só está descendo porque aqui, ó, tem gente ligada, não sei se você está entendendo. Hoje é um presente de Deus. Mergulha nessas águas profundas. Entenda isso aqui. Ele está na casa. Ele está na casa. Ele está dizendo, eu não sou Deus só do passado. Foi muito bom o ministério de louvor, as músicas do outro congresso, do outro culto. Mas para hoje é novidade. E pastora Érica, não dá para viver novidade com galho seco. Porque tem galho que não vai produzir mais. Serviu para a estação passada, mas para essa não serve. Então ele vai podar. Mas nós temos medo. Porque a poda fala em mexer com a nossa aparência. Porque a gente quer sempre estar bonito. Vai aplicando isso para o espiritual. A gente se acomoda. Eu não sei aqui, mas lá no Rio tem BRT, tem trem. Pega um Japeri lotado. Quando tu consegue sentar, tu não quer mais levantar. Quando tu consegue sentar, não é, irmã? Tu não quer mais levantar. Aplica isso para o espiritual. Deus está dizendo, no mundo espiritual, não dá para ficar acomodado, como quando você encontra um Japeri lotado. No mundo espiritual existe uma ginástica. E nada tem a ver com teu corpo físico. Se tu é magro, se tu é esbelto. No mundo espiritual, todo mundo tem condição de fazer esse exercício. Qual é o exercício? É não se acomodar no lugar aonde você não pode crescer, aonde você vai ficar parado. Entenda isso aqui. Ele está dizendo, então no mundo espiritual você senta, você levanta, você anda. Vai entendendo isso aqui. Aí você está dizendo, pastor, é enraizado. O que é ser enraizado? É ser fixado. O que é ser enraizado? É criar raízes. Vamos lá? Você já viu uma árvore centenária? Você já parou para ver até onde pode ir as raízes dela? Ela cresce no ambiente, mas as raízes dela ramificam por debaixo da terra. O problema é que a gente só consegue ver o que está do lado de fora. Mas ele está dizendo, o que eu quero fazer com você, o que ele quer fazer conosco, é o que acontece para o lado de dentro. É fixar as nossas raízes e dar poder e autoridade para ramificar. O que é isso? Legado. O que é isso? É alcançar terras que a gente não poderia alcançar se não tivesse raiz. Quem é artificial só parece que tem. Agora quem é de verdade, alguém está olhando e está dizendo, está parado. Alguém está olhando e está dizendo, não está acontecendo nada. Mas Deus está dizendo, fica tranquilo, porque está crescendo por baixo. Prova isso na palavra, pastora. Prova. Josué agora. Moisés morreu, por quê? Porque o povo só queria os frutos. O povo queria comer. O povo queria beber. Deus já havia feito milagres. Eles já tinham provado da água. Deus já havia dado água. Já havia enviado maná. Tudo. Cordonizes.
Eles estavam de sacos cheios, desculpe a expressão, mas trazendo para o dia de hoje, do que é isso, que é o maná. Eles enjoaram. Aí Deus vai e envia cordonizes. Deus diz, não guarda, eles guardam. Eles retêm, apodrece, Deus vai lá e faz de novo. Mas quanto mais se tem, mais se quer. Parece que o povo é o mesmo hoje, não parece? Moisés vai deixar de entrar na terra, porque vai olhar para o povo e vai se irar com o povo, não vai fazer o que o Senhor manda. Só que a obra não para, meu irmão. O projeto de Deus, o propósito de Deus, melhor dizendo, não para. O homem vai morrer, um guerreiro vai terminar, mas Deus já tem outro pronto para seguir. Sabe o que é isso? Raiz. Raiz. Josué está lá. E agora Josué não vai repetir o mesmo erro. Moisés envia 12 para espiar a terra. E só Josué e Caleb é que voltam com um relatório positivo. Porque eles entenderam que não era na força do braço, era por herança. E herança é direito. E direito vem através da palavra, é lei. Entendeu? Você precisa acordar. O que Deus te prometeu não é na força do teu braço, é direito, é herança, é para filho. É só se posicionar. Sair da posição de escravo e entender que você é filho. Escravo não tem direito, só tem dever. Agora filho, quem tem filho aqui? Teu filho pode não merecer. Tu castiga um dia. Castigo é muito difícil, é palavra feia, né? Disciplina. Porque desde pequeno a gente já acolhe, né? Disciplina. Mas no outro dia o coração de mãe. É por isso que não é por meritocracia, é a graça, é o coração do pai. Nós não merecíamos, mas Ele nos dá, Ele faz. Então entenda isso aqui. A palavra de Deus diz que agora é Josué que está liderando. É Josué que está no comando. Ele não vai enviar 12, porque ele vai entender que não é a maioria. Ele só precisa de 2. Ele vai enviar 2 para espiar a terra. Porque Deus diz assim, ó, Moisés não entrou, mas tu vai entrar. Tu vai fazer esse povo herdar. Essa geração que vem aí não vai se perder. Alguém está entendendo? Não vai se perder. Vai entrar com você. A palavra de Deus diz que vai lá. E eles vão conquistando. Eles vão avançando. Só que quando vai chegando no tempo de cada tribo receber a sua terra, algumas entenderam e possuíram a terra. Mas a Bíblia diz que tinham 7 das 12 tribos que ainda não tinham tomado posse da terra, que Deus, o Deus dos pais deles, havia dado. Deus está dizendo o quê? Não entrou por quê? Não possuiu a terra por quê? Aqui não tem conquista, é uma promessa que eu fiz para o teu pai, para o pai de vocês. É uma promessa que eu fiz na geração passada. A terra está aí. Olha para quem está do teu lado e diz, a terra está no mesmo lugar. E a palavra já foi liberada. Olha para ela. A palavra já foi liberada e a terra já está no mesmo lugar. Não entendeu não? Traz para o mundo espiritual. A promessa que Deus te fez, Ele não vai preparar. Já está pronta. Já está pronto, meu irmão. Presta atenção nisso aqui. Josué vai olhar para aquilo ali e vai dizer, não. Até quando vocês vão ter preguiça? Até quando vocês vão negligenciar? Não, presta atenção. Até quando vocês vão ser omissos em possuir a terra que Deus deu? O Deus do pai de vocês deu a vocês. Ele está dizendo, é dado. Por que não possuiu ainda? Por que Josué está falando isso? Porque ele tem autoridade para falar. Porque quando Deus se apresenta para ele, no capítulo 1 de Josué, o Senhor vai dizer para ele, aonde tu pisar, a planta dos seus pés, eu tenho te dado por herança, eu vou te dar por herança. Aí olha a especificação da palavra, do deserto ao rio. Do deserto ao Ele está falando ou não está falando de estações? Ele está dizendo que a terra só vai ser rio, fluir? Ele está dizendo, vai ter deserto,
pisa lá que eu vou te dar. Ele está dizendo, do deserto ao rio, pode pisar. Só que olha aqui, ele está dizendo, aonde você pisar eu vou te... O que ele está dizendo é, o mundo e o sistema e os inimigos trabalham para que a gente não se movimente. O mundo, o sistema e os inimigos trabalham para que a gente fique paralisado, neutralizado. Trabalha para que a gente fique traumatizado e não tome posse daquilo que já foi nos dado. Presta atenção. Deus está dizendo para ele, enquanto você se movimentar, você vai conquistar. É por isso que a gente não pode ficar parado no banquinho do Japeri lotado e ter medo de enfrentar a multidão. Uma hora em pé, outra hora apertado, espremido. Uma hora o refrigério do sentar, mas sempre em movimento. Olha para quem está do teu lado e diz, sempre em movimento. Sempre em movimento. Por quê? Porque é o movimento que te faz conquistar. É sempre caminhando. Deus diz, aonde tu pisar tu vai herdar. Aonde tu pisar eu vou te dar. Ele está dizendo, eu não entrego herança para quem está parado. Eu não entrego herança para quem está engessado. Está na hora da igreja se movimentar. Aí olha isso aqui. Josué tem autoridade, porque ele é um camarada que foi peregrinando, que foi andando e foi conquistando. Aí Deus vai dizer para ele, Josué vai dizer para o povo, até quando vocês vão ficar esperando para tomar posse? Quem é enraizada, manda a preguiça, a procrastinação embora. E entende que não vai vir de mão beijada. O que você precisava é a palavra, e a palavra já veio. Não dá para você ficar sentada, para nós ficarmos sentados na cadeira da vitimização e dizendo, se fosse assim, eu faria assim. Se eu tivesse a ajuda de alguém, se eu não tivesse nascido nesse lar, se o meu marido não tivesse feito isso, não dá para transferir responsabilidade. O Senhor está dizendo, não tem problema nenhum, o único problema é que você está parado. Até quando você vai ficar esperando, se movimenta. Até quando você vai ficar com preguiça, acorda. Até quando você vai negligenciar, até quando você vai fingir que não tem uma responsabilidade de uma terra que é para você conquistar. Aí ele vai dizer assim, olha, até quando terão preguiça de tomar posse? Ele não diz assim, de guerrear. Olha para a irmã que está do seu lado e diz, tem terra para você conquistar. Eu vou até beber um copo de água. Alguém nessa noite precisa acordar. Alguém nessa noite precisa despertar. Alguém nessa noite precisa despertar. Alguém nessa noite precisa entender e sair da inércia. Alguém nessa noite precisa botar esse corpo em movimento. Alguém, o mesmo Espírito que soprou através dos 4 ventos sobre o vale de ossos secos, é o mesmo que está soprando aqui nessa noite. O que a palavra de Deus está dizendo para a gente? Tem coisa que não dá para você esperar. Tem coisas que você tem que se movimentar. Tem coisa que não dá para esperar. Quando Deus já nos deu, é só ir lá e conquistar. Alguém está entendendo? Você está com uma dificuldade nessa mente, tem um embaraço nessa mente. Você pensa tanto e não consegue sair do sofá. Você pensa tanto e não consegue agir. Você tem tantos planos, aquela agenda do final de ano. Você escreveu uma lista, você não fez a metade. Aí pior é o acusador que fica dizendo que adianta escrever e você não cumpre, que adianta planejar e você não vai. Deus está dizendo, quebra tudo isso e começa indo. Não importa a velocidade, é só você começar a andar. Olha para quem está do seu lado e diz, não importa a velocidade, é só não parar. Não importa a velocidade, é só não parar. Se movimenta, se movimenta. Se movimenta! Pastor, é legal essa palavra, mas como eu consigo entender essa palavra na aplicação? Te mostrar aqui. Você vai aplicar para a sua vida. Livro de Números, capítulo 27. Existia uma lei. Existia uma?
Mais forte, existia uma lei. Essa lei não ia ser votada. Não era uma coisa hipotética, já existia. Mas olha isso aqui. Então vieram as filhas de Zelofeade. Então chegaram. Então se apresentaram. Então surgiram. Olha isso aqui. Então se expuseram. Vamos trazer para uma linguagem bem carioquês. Carioquês. Botar a cara. Então vieram. Qual é a condição das filhas de Zelofeade? A condição delas é essa aqui, ó. 5 mulheres com identidades diferentes. Presta atenção nisso aqui. E uma mãe que não é citada no texto. Mas eu acredito, e posso, sem ferir o texto, dizer que essa mãe podia estar viva. Então uma casa de 6 mulheres e um homem. Só que o sacerdote da casa, o homem da casa, morreu. O homem da casa morreu. E a lei dizia que a casa que não tivesse um filho homem não teria direito à herança do pai. Pensa, uma casa com 6 mulheres, sentenciada à escassez, sentenciada a passar necessidade. Caminha aqui comigo. Uma casa que tem um provedor, que hipoteticamente nunca faltou nada. Um dia ovo, outro dia carne, outro dia frango, um dia arroz com feijão, mas nunca faltou. Consegue caminhar comigo? Mas de repente, o provedor da casa morre. Você consegue imaginar essa mãe com 6 filhas dentro de casa e dizer: agora eu vou ficar à mercê da lei dos homens, aonde diz que as viúvas receberiam lá, trazendo para os dias de hoje, uma cesta básica, uma oferta de alguém, viver na dependência dos homens. Isso quando alguém quisesse levar, isso quando alguém quisesse dar. Só que é uma casa com 6 mulheres. Você consegue compreender o que é uma casa com 6 mulheres? Você consegue entender um mês inteiro com 6 mulheres? Pegou, né? Pegou, né? Elas têm uma sentença, Bispa Carol. Elas têm uma sentença, mulheres. Ó, acabou. Agora, aceita essa condição. Porque vocês são filhas solteiras, não são casadas, não tem remidor, não tem provedor. Vai viver do que derem. Já viu? Que me dão, tá bom. Só que a Bíblia diz que dentro dessa realidade, olha como começa a história. Então vieram. Então chegaram. Então surgiram. Entenda bem, a adversidade não matou e nem parou, fez elas aparecerem. Eu vou repetir isso aqui. A palavra de sentença não parou elas, não colocou no quarto escuro, não deu para elas Rivotril, não deu para elas Aldol, acorda, não deu para elas a depressão. A adversidade fez elas aparecerem. Olha para quem está do teu lado e diz: esse é o melhor momento da tua vida para tu aparecer. Esse é o melhor momento para surgir a tua história. É o melhor momento. Alguém está olhando para mim e não consegue esboçar nada, dizendo: tu não sabe a minha condição. E quer saber, minha querida? Não preciso saber, porque o Deus que me trouxe aqui sabe. E está dizendo para você, sem errar: esse é o melhor momento para a manifestação da minha glória. A tua história vai surgir agora. Olha para essa mulher e vai dizer: a tua história vai começar agora. Olha aqui. Até morrer o pai, o nome de Zelofeade não havia sido citado. Até morrer o pai, ninguém nem sabia quem eram as filhas de Zelofeade. Fica tranquilo, não deixa esse luto te paralisar.
Fica tranquilo, não morre com o que morreu. Fica tranquilo, Deus está dizendo, tem coisas que precisam morrer para a tua história começar a surgir. Pastora, que palavra é essa? É a palavra da verdade. Tem coisas que precisam descer à sepultura. O que é isso? Olha para quem está do teu lado e diz, descer a terra. É por isso que esse relacionamento não foi para frente. É por isso que essa porta não abriu. É por isso que quem estava perto foi embora. Entenda isso como morte física e também morte de algumas coisas, morte de algumas alianças. Pessoas que estavam presentes de repente desapareceram. Olha para quem está do teu lado e diz, é necessário descer o pó da terra. O que é isso? Desaparecer. A raiz vem da onde? A raiz vem da onde? A raiz está onde? Nunca vi isso, o Espírito de Deus falou para mim agora. Tem coisa que morre, que é vitamina, que é sustento, suprimento para a raiz que está na terra. Olha para quem está do teu lado e diz, não tenta entender, Ele é o Senhor, Criador dos céus e da terra. Vai doer para não doer nunca mais. Olha aqui para mim. Eu trabalhava no CTI pediátrico. Você pensa que eu já vi inúmeras situações. Até criança, bebê, recém-nascido, já nascer com câncer. Muitas síndromes. Tantas coisas que nem relatam na televisão. Eu já vi tanto sofrimento. Eu já vi tanta coisa com criança. Mas uma coisa que quase ninguém fala, mas que é muito comum. Você sabia que crescer dói? As crianças sentem dor do crescimento. Gente, é dor absurda, sabia? Elas gritam e vai lá fazer o exame, é o quê? Está crescendo. É por isso que tem coisa que tem que morrer, dói, mas vai fazer você crescer. Vai fazer você desenvolver. Heresia, pastora, não, é a palavra que a pastora Érica leu. Quem está enraizado em Cristo, cresce. E crescer, dói. Se você quiser ser só aparência, fica tranquilo, seja superficial. Você se monta, se maqueia, vem para a igreja. Depois quando tu entrar para a porta da tua casa, pela porta da tua casa, tu vive a vida real. Lá você chora, arranca a maquiagem, arranca o cabelo. De repente lá a tua família nem te desconhece. A tua família nem te reconhece. Olha aqui para mim. A palavra de Deus diz que o pai dessas mulheres morreram. Mas a morte não parou elas. A morte botou elas em movimento. Porque é agora que elas vão olhar e vão dizer, tem uma sentença sobre a minha casa. A minha mãe pode não ter força para reagir, mas nós vamos nos levantar. Nós vamos reagir. Olha aqui, você já viu que tem texto na Bíblia que fala assim, a viúva, o coxo, o cego, e não dá nome? Mas nesse texto diz assim, ó, e o nome delas eram Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. O que é isso? Identidade. Repita comigo, identidade. Nome aponta para identidade. O que esse texto está dizendo para a gente é, a situação de adversidade fez elas deixarem a diferença de lado. Porque você já imaginou comigo, 5 mulheres, mais a mãe, dentro de uma casa, mas elas não perderam a identidade. Elas entenderam que a adversidade uniu elas. Ó, eu sou Macla, eu sou Ogla, eu sou Milca, eu sou Tirza. O que é isso? Eu sou colérica, eu sou fleumática. Olha, eu sou agitada. Não. Eu sou a explosiva. Ó, eu sou a mais letárgica. Eu vou devagar. Eu sou a fleumática. Olha, eu sou a melancólica. Não tem problema, mas para essa guerra, todas têm raiz e não dá para ter diferença. Para essa guerra é o corpo de Cristo. Eu não sei se você está entendendo. Tem guerra que a gente só vai vencer se unir. Segura na mão dessa mulher e diz, respeita a minha identidade e vamos avançar. Presta atenção nisso aqui. A Bíblia diz que elas se apresentaram diante do libertador de Moisés. Elas se apresentaram diante dos anciões. Elas se apresentaram diante de todo o público. Elas estão dizendo o seguinte, ó, tem uma sentença, mas essa sentença não vai ter a nossa casa. Eu vou reagir.
Tem uma lei que já foi escrita e nunca antes ninguém reivindicou. Mas agora chegou na nossa casa. Presta atenção, na casa da Antônia eu vi isso, na casa da Maria eu vi isso, mas aqui é a minha casa. Aqui eu não vou repetir história. Alguém está entendendo isso aqui? Aqui eu vou me movimentar, eu vou me apresentar. É agora que Deus vai fazer surgir a minha história. Então elas se apresentaram. O que é isso? Não tiveram medo de se expor. Não tiveram medo de se apresentar. O único cuidado, se apresentaram na porta da tenda. Tenda do encontro, lugar de revelação, lugar onde a mentira não prevalece, lugar onde a verdade é reverberada. Por quê, pastora? Porque foi lá que a vara de Arão seca floresceu. O que ela está dizendo é, já que é para se expor, eu vou me expor diante da verdade. Já que é para se expor, eu vou me expor diante de um lugar onde a luz está revelada e onde o oculto não pode prevalecer. Já que é para botar a cara, eu não vou botar a cara no grupo para discutir no grupo de família. Eu não vou botar a cara, remandacaturabarraio, nas esquinas da rua. Eu vou me apresentar na porta da tenda da congregação, aonde a verdade prevalece. Presta atenção nisso aqui. E como é que elas chegam? Elas não chegam preocupadas com a aparência. Elas não chegam pedindo cesta básica. Elas não chegam apresentando boleto. Elas não chegam apresentando conta de luz. Entende isso aqui? Entenda isso aqui. Aplica para o espiritual. Elas chegam falando Elas chegam falando Olha para quem está do teu lado e diz assim, é a verdade. Não, olha para essa mulher e diz assim, é a verdade. Você não entendeu não? Tudo que te empurra para ser de mentira, tudo que te empurra para ser omissa, tudo que te empurra para ser aparente, para te aprisionar, está caindo por terra hoje. A partir de hoje você vai tratar com a verdade. Tudo que te acorrenta, te fazendo, se eu falar eu vou perder, tudo que traz medo de perca está caindo hoje. Toda a dependência emocional hoje, aonde o diabo até entrava para te acorrentar e te deixar presa na mentira, está caindo hoje. Hoje, pelo poder e pela autoridade que é no nome de Jesus. Entenda isso aqui. Elas vão dizer a verdade. Elas vão dizer o seguinte, olha, o nosso pai morreu. Elas não chegam lá dizendo assim, olha, eu tinha um pai que era maravilhoso e ele ficou um pouco doente. Não, elas não enrolam. Elas chegam diante do povo, da congregação, do livro. O nosso pai morreu. Elas não têm medo de declarar o que morreu e quem foi que morreu. Elas apontam, alguém já está entendendo isso aqui? O que morreu. O provedor da casa morreu. Olha o que elas seguem dizendo, olha isso aqui. Morreu no deserto. Elas não mentem aonde ele morreu. Ele morreu no campo, não, morreu no deserto. Elas não mentem. E dizem assim, e não estava entre os que se ajuntaram contra o grupo de Corá, mas morreu por causa do seu próprio pecado. E não teve, presta atenção nisso aqui, e morreu por causa do seu próprio pecado, e não teve nenhum filho homem. O que elas estão dizendo é o seguinte, meu pai morreu, e morreu por causa do seu próprio pecado, morreu no deserto. O que elas estão falando? Ele era do grupo dos incrédulos, que foram espiar a terra, dos 12. Mas ele não creu na promessa. A incredulidade mata, alguém está entendendo isso aqui? Olha isso aqui. Eles não estavam no grupo de Datã e Corá. Ele não se rebeliou, mas ele morreu porque foi incrédulo. O seu pecado era a incredulidade. O pecado de Zelofeade foi a incredulidade. Quando você pega no livro de Números mais à frente, você vai ver que Deus exterminou com os outros 10 espias que foram incrédulos. Zelofeade morreu. Incredulidade mata. A Bíblia diz que ela vai dizer, morreu por causa do seu próprio pecado. Ele não está dizendo, meu pai é herói. Já viu aquelas pessoas que depois que morre, enquanto estava vivo não era nada nem ninguém, mas depois que morre, o morto vai lá ler o Facebook, o morto vai lá ler o Instagram, o morto vai lá ler a coroa de flores. Meu irmão, faz enquanto está vivo. Olha para quem está do teu lado e diz, faz enquanto está vivo. Declara enquanto está vivo. Não entendeu não? Libera perdão agora, que é para você dizer tudo que sente agora, o amor agora. Elas vão dizer, olha, meu pai morreu. E morreu seu próprio pecado. Não é porque morreu que virou herói. Morreu
E morreu incrédulo. Mas ele não teve filho, homem. E o que ela está dizendo? Meu pai não era estéril. Meu pai era viril. 5 filhas. Ele tentou, mas foi o Senhor que não deu. Conseguiu ver isso na palavra? Ele morreu por causa do seu próprio pecado, mas não teve filho. Olha como é que se pleiteia uma guerra. Será que ele poderia determinar o sexo? Ela está falando do original, tá? Não é da imundície que estão colocando aí agora, não. Ela está dizendo que quem determina o gênero é o Senhor. Ele não tinha problema nenhum de esterilidade. Ele era fértil. Só que das 5 tentativas, 5 mulheres. Quem determinou? É por isso que ela vai fazer a pergunta: por que arriscaria o nome do pai da sua linhagem familiar? Você não entendeu? Pega isso e aplica. Por que arrancaria a minha raiz da terra? Alguém está entendendo isso aqui? É difícil entender isso aqui? O que ela está pleiteando é: por que arrancaria a minha raiz da terra? DNA dela vem do pai. Elas estão pleiteando para que a raiz não seja arrancada da terra. Estão querendo riscar o nome do pai a qualquer custo. E ela está brigando para manter a raiz na terra. Ela está dizendo: estão querendo riscar o nome do pai. Presta atenção, elas não vão brigar por posse. Elas não vão pedir cesta básica, eu vou repetir. Elas não vão apresentar boleto, elas vão brigar para manter a raiz. Olha para quem está do teu lado e diz: a briga é para manter a raiz. A briga é para manter a raiz. Entenda esta palavra que o Senhor está dizendo aqui para nós. Aí fora estão querendo que a gente fique sem raiz, querendo apagar o nome do pai, querendo riscar o nome do pai, querendo rasgar a Bíblia. Mas Deus está dizendo: eu julgo a causa de quem briga para manter a raiz. Entenda essa verdade. No Novo Testamento, no Evangelho, diz que o dono da terra desceu na terra e olhou para a figueira e disse para o viticultor: pode arrancar. Pode arrancar, porque 3 anos eu venho na terra. Eu venho procurar fruto nessa figueira e ela não produz nada. Pode arrancar ela. Entenda bem. O que o dono da terra está dizendo é: só se arranca, só tira a raiz para quem não produz nada. Não é o processo da estação. É para quem não entende a terra que foi plantada e para o que foi chamado: ramificar, crescer. Aí o viticultor vai dizer: não, calma aí, deixa eu botar adubo na raiz. Vamos lá? Deixa eu matar alguma coisa. Não entendeu não? O adubo é esterco. É aquilo que não presta, que foi excrementado, jogado fora. É por isso que tem coisa que tem que ser cortada. É o que foi cortado que vai enxertar a tua raiz. Deixa eu botar adubo e me dar mais 1 ano. Se nada produzir, aí eu arranco. Tem oportunidade para alguém aqui nessa noite, tá? Mas essas mulheres estão dizendo: por que se arrancaria a raiz? Riscaria o nome do pai do meio dos seus só familiar, e não nos daria a herança. Por que eu vou passar a depender quando eu tenho raiz? Por que eu vou passar a mendigar e a viver do que querem me dar quando a minha raiz é profunda e estão querendo arrancar minha raiz? Irmão, ninguém nunca pleiteou essa causa. Quantas raízes foram arrancadas porque não pleitearam a causa? Ninguém nunca havia pleiteado, muito menos mulher. Só que elas foram lá e não aceitaram a sentença. Elas reagiram, elas se expuseram, elas caminharam. Ela disse: aqui não, eu vou brigar para manter a minha raiz. Quantos estão entendendo essa palavra? Eu vou brigar para manter o nome do Pai. Buscai o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscai preservar a raiz é manter o nome do Pai. Preservar a raiz é não abrir mão do sangue de Jesus. Preservar a raiz é manter a originalidade. Olha isso aqui, para a gente terminar. Por que arriscaria? Moisés é um legislador, ele conhece de lei. Ele sabe que é a lei. Gente, o que ele diria? Não, minha filha, essa causa aí já está julgada. Ele fica sem palavras. Ele fica sem reação. Porque ninguém nunca pleiteou uma causa. Você sabe por que você ainda não se tomou posse da promessa? Porque você não pleiteou a causa.
Você quer que eu melhore? Você sabe por que não tomamos posse de muita coisa que Deus falou? Por causa da pergunta que Josué fez. A terra já está pronta, por que você está com preguiça de ir lá e tomar? Por que você está com preguiça de ir lá e abrir a tua boca? Por que tu está com preguiça? Por que você está negligenciando se apresentar? Vai que o Deus de maravilha vai na tua frente. Vai, vai que Ele vai te dar favor diante dos homens. É isso que elas fizeram. Moisés já tinha resposta, mas diante de algo que elas nunca viveram, pastora Érica, Moisés diz assim: eu vou precisar consultar ao Senhor. Você tem fé para receber essa palavra? O que é que está condenado, sentenciado em alguma área da sua vida? O que é que você já nem acredita mais? O que é que você já sepultou e colocou uma pedra? O que é que você proibiu de sonhar? Que você disse, isso aqui para mim não dá, aqui para mim já está bom. Qual é o banquinho da acomodação? Qual é o lugarzinho do japeri que você sentou e não quer se levantar? Levanta a tua mão. Levanta a tua mão, você sabe que Deus está falando com você. O que é? Deus está dizendo, pleiteia esta causa. Deus está dizendo, pode tirar da gaveta. Aí você está assim, como é que eu vou revolver a pedra? Ele está dizendo, eu sei a tua força e a pedra eu já removi. Eu só quero que você se apresente. Tem uma causa sendo julgada hoje. E Deus está dizendo para você, mulher em especial, alguém vai ter que consultar Deus para dar resposta para você. Você não entendeu não? Ninguém vai te dar resposta pronta. Ninguém vai te apresentar leis da terra. Alguém vai ter que se prostrar para falar com Deus. Não entendeu não? Tem uma causa que vai ser julgada sem advogado. Pastora, heresia, eu estou acabando aqui. Isso aqui não é palavra para quem não crê. Isso aqui, fé é loucura, meu irmão. Fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Você não está vendo, mas tem sobre ti uma promessa. E uma palavra. Eu não estou vendo, mas a fé me leva a crer. Olha isso aqui. Uma causa sendo julgada sem advogado. Porque Moisés não vai advogar a causa delas. Moisés só vai consultar a Deus. Olha isso aqui. É direto com o juiz. Alguém está entendendo isso aqui? É direto com o juiz. Você está entendendo isso aqui? Deus conhece, meu Deus, Deus conhece a emergência da sua causa. Deus sabe que o que você precisa é para já. Deus sabe o tempo. O que Ele está dizendo é, não precisa de advogado. Essa causa vai ser direta com o juiz. Olha para quem está do teu lado e diz assim, você tem um pai. O pai da terra pode ter morrido, mas um pai nosso, mais um pai nosso. Que é isso, meu Deus? Tem um tribunal aqui hoje. E aí, Deus? Olha isso aqui. É rápido e pra já. O que as filhas de Zelofeade, olha a resposta. O que as filhas de Zelofeade, a primeira coisa que eles estão, que Deus está confirmando é, elas são filhas, estão brigando pelo nome do pai. O que, olha, podia ter dito assim, o que elas estão pedindo? O que elas, não, o que as filhas, ele reproduz o nome. O que as filhas diz a posição e o nome do pai. O que as filhas de Zelofeade, ele está dizendo, eu sei bem quem é Zelofeade, porque diante da verdade a mentira não prevalece. Eu vou repetir isso aqui, diante da verdade a mentira não prevalece. Toda a estrutura mentirosa está sendo desfeita hoje. Tudo aquilo que não saiu da boca de Deus está se tornando afônico hoje, está perdendo as forças. Tem uma causa sendo julgada hoje. O que as filhas de Zelofeade estão pedindo é justo. É? Mas já não tinha uma lei? Mas o Senhor da lei está dizendo, eu vi a injustiça. O que Ele está dizendo?
Ele está tomando para si a responsabilidade. Fui eu que não dei filho macho. O que elas estão pedindo é justo, porque todas as vezes que a tua súplica for para manter o nome do Pai, foi em favor do reino, a justiça dele vai se manifestar. Você pode se colocando de pé comigo, a justiça dele vai se manifestar. Não apague as luzes, por favor, tá? Essa igreja tem costume, não apaga não, que eu gosto de luz. Olha aqui para mim. O que as filhas de Zelofeade estão pedindo é justo. Faz o seguinte, Moisés, vai mudar a lei agora. Você crê nisso? Gente, a Bíblia não é história. A Bíblia não é um livro de páginas amarelas. Deus está vivo, Ele é vivo. Jesus está vivo. Prova, pastora, prova. Elias disse para Acabe: vive o Deus de Israel, em cuja presença estou, que não haverá chuva, segundo a minha palavra, senão segundo a minha palavra. O que ele está dizendo? Você está levantando postes ídolos? Você está adorando a Deus, dizendo que tudo que acontece aqui, no clima, na cultura, na alimentação, é Baal? Mas o Deus de Israel está vivo. O Deus de Israel está vivo. E eu vou liberar a palavra e o céu vai fechar. Alguém está entendendo isso aqui? Deus de Israel está vivo. Olha isso aqui, Atos capítulo 1. Jesus em ascensão ao céu, indo para o Pai. Ele vai comer com os discípulos. Ele vai e depois vai dar uma ordem: ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Ou ficar em Jerusalém até que se cumpra a promessa que foi dita pelo Pai. Olha aqui para mim. Ele come e depois dá ordem. Você entendeu isso aqui? O espírito come. O que é que come? O corpo. Não é o corpo que come? Espírito come? Espírito come? E a gente que acende vela para demônio na esquina e diz que eles comem, né? Nem os espíritos maus. Quem come é o porco, é o cachorro. Entendeu isso aqui? Espírito, nosso espírito não come. Come palavra, come oração. Mas comida não come. Mas Jesus vai comer com eles e depois vai dar ordem. Porque é a última vez que eles vão ver Jesus naquela situação, vivo, em carne e osso, ali. O que Jesus está dizendo? Eu estou comendo para que vocês saibam que eu estou vivo. Só come quem está vivo. Você entendeu? Quando ele come, ele libera a palavra. Ele está dizendo: o que vai te manter vivo e vai te apresentar, que vai te reforçar que eu estou vivo, é a minha palavra. A minha palavra te alimenta, a minha palavra te guia. O Senhor vai mudar a lei. Eu vou profetizar aqui: Deus muda a lei na terra sim. Eu não estou falando só no âmbito espiritual. Deus muda a lei na terra sim. Deus está julgando e vai dar direito a quem não tem direito. Deus está julgando e dizendo: ó, para receber o teu direito tem que brigar para manter a raiz, tem que brigar para ser original, tem que manter, tem que ser enraizada. Aí ele diz assim: a partir de hoje, o que elas fizeram vai dar direito às filhas. Enquanto não teve uma casa que se levantou para se expor, nenhuma mulher tinha direito, nenhuma filha tinha direito. Mas quando alguém decidiu que o que estava sendo riscado não era apenas um nome, mas era arrancar a raiz, ramificou. O Senhor diz: ó, a partir de hoje, Moisés, pode escrever aí, pode dizer aos filhos de Israel, que a casa que não tiver um varão, um filho macho, a herança é das filhas. A herança é das filhas. Eu não sei se você está entendendo. Tu não é mais escravo. Nós não somos mais escravos. Romanos diz que Ele nos adotou, nos fez filho. Você não é mais escravo. Todo pensamento escravo, veste escrava. Toda conduta de escravo está caindo por terra hoje. Todas as algemas estão sendo arrebentadas hoje. A partir de hoje, o direito é das filhas. Aquilo que tentou ser roubado, saqueado da sua vida, Deus está dizendo: eu vou te dar direito aonde você não tinha direito. Aí ele diz assim, ó: e isso vos será prescrição de direito. Olha para quem está do seu lado, aperta a mão dela aí, aperta, e diz assim: aquieta essa alma. Um decreto desceu hoje para anular a sentença. Não, libera com poder e autoridade. Um decreto desceu hoje para anular a sentença. Oremão, orebadaca, cadeias estão sendo quebradas aí agora. Corrente, rebadaca. Deus está mudando lei na terra.
Josué capítulo 21, verso 43. O povo de Israel toma posse da terra. Desta maneira o Senhor deu a Israel e toda a terra sob juramento, como havia prometido a seus pais. E eles tomaram posse da terra e habitaram nela. O Senhor lhe deu-lhes repouso, descanso, paz ao redor, segundo tudo que havia jurado aos pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles, e todos eles o Senhor entregou nas mãos dos filhos de Israel. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor havia falado à casa de Israel. Tudo se cumpriu, vai se cumprir tudo que saiu da boca de Deus. Ministério de Louvor, pode me ajudar? Pode já vir num refrão. Pode já entrar aí no refrão da música que Deus colocar no coração de vocês. Olha aqui para mim, isso aqui é muito sério, é muito sério, é muito sério. Nós não saímos aqui para escutar uma palestra, nós não saímos aqui para escutar uma palavra motivacional, não, nada contra. Mas eu vim liberar uma palavra que não é palavra de homem, é Bíblia. Eu só tenho uma coisa que eu sei fazer, dentro desse sentido, dentro do mundo espiritual, é profetizar, é pregar a palavra, palavra pela palavra, palavra pela palavra. Ele se responsabiliza pela palavra. Tem um tribunal aqui hoje, e o que ele está dizendo é: pode sair e tomar posse, pode sair e se apresentar que eu estou julgando a terra, e nenhuma das promessas que eu fiz, nenhuma das boas palavras que eu liberei cairá por terra. Todas elas se cumpriram. Presta atenção. Aí o Senhor diz assim, ó: dê a elas a herança do Pai e transfere a elas o direito que era do Pai. Elas foram pedir para manter a raiz, e Deus fez mais. Busca o reino, e as demais coisas foi acrescentado, não foi? Ela recebeu a herança, e o que era para o pai transferiu para elas. Está dizendo: olha, não vai cortar a raiz, e o que era de direito do pai, que os irmãos, que os parentes iam pegar, pode dar para ela. O que ele está dizendo é: presta atenção nisso aqui. Eu sustento a minha vida com o poder da minha palavra. Eu sustento a tua vida com o poder da minha palavra. O que ele está dizendo para nós: eu sustento a tua vida com o poder da minha palavra. Eu vou repetir isso aqui: eu sustento a tua vida com o poder da minha palavra. O problema é que temos invertido a posição, buscado terra, brigado por coisas e deixado o reino, buscado por aparência e esquecendo a essência, buscado por aquilo que parece ser e esquecendo da raiz. Aí ele diz: quando a prioridade ocupar de fato o seu lugar, o que você não tinha direito, eu dou a você. Presta atenção nisso aqui. Deus vai fazer algo que nunca antes havia feito, o inédito. Elas recebem o direito, e só no final do livro de Deuteronômio é que elas casam. Você não entendeu, não? Elas não casaram para ter direito. Quando elas casaram entre a mesma tribo que elas eram, de Manassés. Elas já tinham o direito. Olha para quem está do seu lado e diz assim: quem chegar vai agregar. Quem chegar vai agregar, mas não vai ser o homem que vai fazer. Quem vai fazer não é quem vai chegar. Quando chegar vai estar pronto. Olha para quem está do teu lado e diz: é a palavra, é a palavra. A Bíblia diz que as 5 casaram, mas só casaram depois da palavra, só casaram depois do direito. É Deus dizendo: não é o homem que faz, sou eu que faço. Entendeu isso aqui? Como que elas conseguiram? Quando lembraram da raiz. Quando lembraram da raiz. Vamos melhorar para terminar aqui? Elas eram da tribo de... Você lembra quem foi Manassés? Filho de José, que nasceu aonde? No Egito. Ele deu o nome de Manassés por quê? O Senhor me fez esquecer de toda a minha aflição e da casa do meu pai, de toda humilhação. Vamos melhorar no original? O Senhor me fez superar. Quando
elas olham para a dificuldade, quando elas olham para a lei que já estava escrita, elas olharam: o Senhor me fez para superar, eu vou passar por cima da lei, pelo poder e pela autoridade que é no nome de Jesus. Eu não sei se você está entendendo. Hoje é noite de superação. Olha para quem está do seu lado e diz: respeita a minha raiz, respeita. Aí, rebadacataramandarabashaio. Eu quero orar por você agora. Eu quero orar por você agora. O ministério de louvor já vai entrar já com tudo no refrão. Mas não é pela melodia, é pela palavra que tu recebeu. Olha aqui para mim. Não dá tempo, não podemos, mesmo que desse tempo, para trabalhar para Satanás. Pastor, que heresia é essa? Heresia não. Obra da carne é trabalhar para Satanás. Vaidade e orgulho. Entendeu? Vaidade, orgulho, arrogância. Eu não quero saber quanto tempo tu tem de crente. Eu não quero saber quem você é de título. Eu quero saber que todas nós estamos aqui na posição de filha. Se tu tem uma causa que é impossível, se tu tem algo que você entendeu que hoje você precisa pleitear, sai do teu lugar, porque Deus vai renovar você, vai revigorar você. Se você entende que está esse tempo parada, se você entende que estava sentado no banquinho da acomodação e precisa se movimentar, sai do seu lugar. Sai do seu lugar. Eu sei o convite que eu estou fazendo. Eu sei o convite que eu estou fazendo. O Ministério de Louvor pode adorar. Eu estou esperando você aqui. Eu estou esperando você. Tem que se movimentar.